Boa noite. Estamos dando início à nossa atividade de Doutrina e Passe. Na noite de hoje, o capítulo que vai ser exposto é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Essa atividade ela tem como objetivo nos levar a uma reflexão a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa posição em relação à vida, e tendo como norte o Evangelho de Jesus. Também a casa está oferecendo, a partir da semana que vem, para quem quiser compreender um pouco mais a respeito da doutrina espírita, uma atividade que a gente chama de ciclo de estudo, onde é estudado o livro dos Espíritos a partir do início. É um livro de perguntas e respostas, e quem tiver interesse, na próxima segunda, vai estar começando uma nova turma, às 20h30. É só vir, e se tiverem algum interesse, em alguma dúvida, quiserem mais alguma informação, é só procurar a Denise, que está lá hoje na recepção, e para quem está em casa, é só nos mandar uma mensagem através das nossas redes sociais, certo? E para o pessoal de casa, que não pode estar aqui presencialmente conosco, a gente, aqui para quem vai participar, a gente tem atividade de passe, que funciona como um complemento, um auxílio, depois dessa primeira parte, que é uma parte de reflexão, como eu já havia falado. Mas para o pessoal de casa, que não pode estar aqui, por motivo que seja, ou por não morar na cidade, ou porque realmente não está em condições de vir aqui nas nossas atividades, que acontecem nas terças-feiras, às 8h30, e também nos sábados, às 16h, a gente faz a fluidificação por radiação. Então, é só separar um recipiente aí na casa de vocês, enquanto vocês assistem à palestra, imbuído de um sentimento de reflexão, de querer entender, de buscar mais respostas, que os espíritos que propiciam o incentivo através da água, vocês vão estar consumindo depois, ela vai estar fluidificada por esses amigos espirituais que querem a renovação. Mas lembrando que é preciso sempre a gente fazer a nossa parte em primeiro lugar, tá certo? Então, para a gente se voltar para a palestra, eu convido vocês para fazermos uma oração. Senhor, vivemos dias atribulados, onde muitos de nós, por hora, ficamos conturbados, perdemos a nossa pouca serenidade, mas a gente sabe, através do Teu Evangelho, que vivemos o momento necessário para o nosso crescimento, que as oportunidades que nos apresenta sempre são as melhores para a gente se desenvolver como pessoa. Embora muitas vezes a gente tenha esse entendimento, mas não compreende com o nosso coração, por isso a gente duvida, a gente vacila, mas pela Tua misericórdia, novas oportunidades surgem e a gente pode recomeçar a cada instante procurando fazer o melhor. Então nos ajuda para que na noite de hoje a gente possa serenar, escutar não só com nossos ouvidos, mas com o nosso coração, a fim de a gente encontrar motivação para nossas angústias, a fim de estipá-las pelo nosso esforço, e que com isso a gente consiga ter mais equilíbrio, nos reconhecendo, fazendo o que é necessário para a gente se melhorar, mesmo que isso nos custe maior esforço, mas que a gente tenha a certeza no Teu Evangelho, no Teu caminho seguro, para conquistar um estado melhor para nós mesmos e contribuir com aqueles que nos rodeiam. Que assim seja, com a palavra, o Geison. Boa noite, pessoal. Então, o capítulo de hoje é esse. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Eu vou ler, já de início, a passagem que dá título ao capítulo, para a gente poder falar do título de forma que ele se torne compreensível, e a gente faz uma relação com o capítulo da semana passada. Diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na
ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. É Jesus dizendo isso, vocês encontram na Bíblia, em qualquer evangelho, no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Então, do que ele está falando? Ele está falando de utensílios que eles usavam na época. Então, tinha a candeia, que era um lampião. Tinha o candeeiro, que era um lugar, um outro utensílio dentro do local da sala que se queria iluminar, aonde se colocava o candeeiro em cima. Ele tinha alguma proteção ali, para que caso tivesse algum derramamento de óleo, não colocasse fogo em tudo. Era um local ideal para se colocar o candeeiro. E tinha um alqueire, que era um cesto que se carregava no lombo dos animais para transportar coisas. Então, de forma simples, a frase, título do texto, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, diz que a gente não deve cobrir com um cesto o lampião, porque senão ele não ilumina. Ao contrário, o lampião deve ser posto em cima do candeeiro, que é o lugar adequado, na altura de iluminação adequada, de forma que todos os que estão na sala possam, com aquela luz, ver e vendo, enfim, ter a sua vida de relação. O que isso tem a ver conosco? E o que isso tem a ver com o capítulo da semana passada? O título que aparece aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que, para quem não conhece, é uma das obras básicas organizadas pelo Allan Kardec e que explica justamente as passagens bíblicas segundo a ótica espírita. O título que ele colocou foi Candeia sob Alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? As parábolas eram pequenas histórias que Jesus contava. A gente lê muitas delas aqui nessa atividade ao longo das semanas em que ela vai acontecendo. E nessas histórias, ele coloca determinados comportamentos, determinados valores de fundo moral, para que a pessoa que ouve aquela história consiga fazer uma associação com a sua vida, com a sociedade em que ela vive, com a situação onde ela se encontra, e ela consiga tirar dali um fundamento moral. Algo que depois ela possa usar em outras situações que venham a aparecer posteriormente, para ter um comportamento mais equilibrado. Esses ensinamentos que Jesus veio trazer e que ele ensinou através das parábolas, criando essas histórias, transmitiu através de frases muito diretas e objetivas em outras circunstâncias também, e acima de tudo isso, exemplificou tudo que ele ensinou na sua própria vida, são a luz, representada no que aqui é uma parábola. Quando ele está falando da candeia, parece uma coisa assim, vai ser uma coisa tão simples, né? Botar um candeeiro lá, uma candeia em cima do candeeiro. A luz é a representação simbólica desses conteúdos que ele, que é o representante máximo aqui no nosso planeta, quando encarnou, veio nos trazer, e que continua enviando seus emissários, espíritos superiores, para continuarem exemplificando o que ele ensinou, para que nós, recebendo essa luz, passássemos a vê-la. Entender melhor a vida, entender melhor as situações, o porquê que as coisas acontecem. Dessa forma, a gente tem menos revolta, mais motivo para se resignar, mais direcionamento para não errar, para não se envolver em situações que depois vão nos custar sofrimentos, dores, arrependimentos para reparar. Por que ela vem depois do capítulo da semana passada? Se vocês lembrarem, o título lá era Estranha Moral. E tem lá uma coletânea de passagens, que foi cada uma explicada aqui para vocês,
O pessoal de casa depois pode acessar o vídeo. Eu vou pedir para o pessoal deixar o card para vocês terem acesso ao vídeo mais facilmente. E cada uma dessas passagens tinha um conteúdo que nos parece, a nós, estranho. Vocês lembram? Ele falava, por exemplo, coisas assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O quê? Jesus está falando isso, que veio trazer a espada, não veio trazer a paz? Como assim? Porque na nossa concepção, Jesus deveria vir e pacificar tudo, ele fazer isso, como se ele pudesse, num passe de mágica, colocar a paz dentro dos corações de todo mundo. Em outra passagem ele fala: eu não vim, novamente, trazer a paz, eu vim por fogo, eu vim por fogo à terra. E quanto eu quero que esse fogo se acenda e se alastre. Como assim? Né? Lá foi explicado que esse fogo era o próprio evangelho, seus ensinamentos, que entrariam no coração de alguns integralmente, no coração de outros parcialmente, e em outros mais endurecidos não entraria. E isso geraria choques e conflitos nas relações, mesmo entre as pessoas de uma mesma casa. Mas que era necessário que fosse assim, porque é desses choques, dessa convivência, da exemplificação daqueles que tivessem o evangelho no coração, é que os outros, os demais, poderiam ter chances de absorver alguma coisa. Isso se ficou materializado, simbolizado no momento da crucificação. Porque quando ele se submete à crucificação, sendo inocente, trazendo todas as coisas boas que ele trouxe, sem tentar fazer uma dominação política, sem impor a sua vontade, ele que sabia de tudo. Ele nos dava o exemplo de como proceder. Não abriu mão dos seus valores, do que entendia da vida e entendia a vida integralmente. Não abre mão de nada, mas não violenta ninguém. Deixa como exemplo na sua vida. E esse era o fogo. Lá também foi falado, eu estou aqui resumindo algumas coisas, só para a gente relembrar. Ele falou, por exemplo, aquele que não odeia seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Como assim? Está dizendo, Jesus está dizendo para odiar? Aí a gente vê lá que tem um erro de tradução, que a palavra, a expressão original, ela significava amar menos, não amar tanto quanto. Aí tem uma segunda passagem que ele é mais específico. Ela é escrita com uma tradução mais exata. Ela diz, aquele que não ama seu pai, sua mãe, seu irmão, etc., menos do que a mim, dizendo que tem que amar mais a ele, não é digno de mim. Ainda assim fica estranho. Como assim? Tem que amar mais Jesus? Como é que eu faço isso? Eu nem conheço Jesus. Eu ouvi falar. A minha relação com ele, se eu parar para pensar, é uma relação de troca. Né? Eu peço coisas para ele quando eu estou cheio de problemas. Como que eu vou amar ele mais do que a minha família? Não tem como. E aí lá a gente entende que ele falava da vivência dos valores que ele ensinou, não da pessoa dele. E que justamente porque a gente aprende determinadas coisas e tem que manter elas, mesmo quando incompreendidos dentro da nossa família, nessas relações que nos são mais caras, a gente precisa manter esses valores para sermos os bons exemplos, sermos a luz das pessoas à nossa volta. No momento é desagradável, no momento gera rupturas, mas assim é que se lançam as sementes da transformação. Então vocês notem que essas coisas elas fazem justamente referência, já começam a fazer referência ao nosso capítulo dessa semana, já começa a falar da luz. E vem aqui a explicação do porquê que Jesus muitas vezes fala coisas que são
naquele momento, ou imediatamente quando a gente as escuta, incompreensíveis. A gente pega uma parte muito superficial da historinha. E essa é a dificuldade de se fazer uma parábola. Fazer uma parábola não é para qualquer um. Porque a pessoa precisa ter um domínio muito grande do que ela está falando. E um domínio muito grande do local onde ela está, das circunstâncias da vida, para conseguir concentrar naquela história e fazer ela de forma que quem está ouvindo ela e não tem grande capacidade de compreender, pegue uma pequena informação, uma pequena orientação, que vai ser base para o futuro. À medida que o ser, amadurece, vive novas experiências, e ele volta e relê aquela parábola, aquela historinha, com afinco, com vontade de entender, ele consegue enxergar uma nova coisa que sempre teve ali, um novo ensinamento, mas que antes ele não conseguia ver. Passa mais um tempo, ele vive novas experiências, ele amadurece, ele reencarna, e aí um dia ele se depara de novo com aquela parábola. E ele entende um pouquinho mais. Isso torna a parábola atemporal. Ela não é válida só num contexto. Se vocês olharem os vídeos aqui das atividades, quantas e quantas parábolas a gente pode fazer relações e faz as relações com os contextos que a gente vive. Problemas da nossa vida, na nossa vida de relação social, na nossa vida de relação familiar, nossos conflitos internos. Porque nós somos as mesmas pessoas, reencarnando em novos corpos. Progredimos um pouco em conhecimento, em capacidade intelectual, bem menos na capacidade moral. Então, os nossos conflitos acabam sendo mais ou menos os mesmos, com pouca diferença. Por exemplo, o consumismo daquela época tinha uma estrutura, claro, mais limitada. Não existia compra pela internet, não existia shopping center, existiam feiras. O comércio era muito limitado, eram poucos os feirantes, mas as pessoas que tinham uma condição mais abastada queriam comprar, consumir. Quando construíam as suas casas, queriam colocar pedras preciosas, ouro e coisas do tipo, fazer as salas mais amplas possíveis, fazer um número enorme de cômodos nas casas ricas. Nós fazemos isso hoje ainda. A gente tem mais oportunidade de fazer isso, porque a sociedade se estruturou de uma maneira que nos dá mais oportunidade. O impulso interno, a necessidade de se sentir melhor, de conseguir se sentir alguém, de muitas vezes compensar as nossas frustrações através do ato de consumir, é o mesmo. Inclusive, isso vai se agravando até. Porque à medida que nós começamos a evoluir, nós vamos aprendendo, nós vamos recebendo luz, porque nós vamos vivendo. As próprias experiências da vida já são uma luz que nos trazem um monte de ensinamentos. E a gente vai vivendo essas coisas, acontece que... E a gente vai vivendo essas coisas, a gente vai recebendo mais luz, acontece que os nossos estados se agravam. Por quê? Porque, como Jesus disse num outro momento, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então a gente aprende e continua não vivendo. Continua fazendo exatamente da mesma maneira. Continua se relacionando com a vida e com as coisas exatamente da mesma maneira. E isso nos leva a um estado de cada vez um maior conflito. Porque sabendo mais e vivendo menos, a gente se cobra mais, a nossa consciência pesa mais. A nossa consciência pesa mais. E o lugar onde se forma o conflito é na nossa consciência, é dentro de nós. A gente sabe que não está fazendo o que deveria. Por isso que a relação de cada pessoa com as circunstâncias ela é individualizada. A mesma pessoa fazendo uma determinada ação
pode ter um pouco menos de conflito que outra. Se essa outra souber mais, entender melhor o que ela está fazendo, o mal que ela está causando para ela e para os outros, é óbvio que isso vai doer mais na que sabe mais. Então, quando a gente recebe a luz, que está representada aqui na candeia, a gente tem responsabilidade do que a gente faz com ela. Como a gente vai usar ela, se nós vamos usar ou não vamos usar. Se nós vamos nos deixar continuar levando pelos nossos impulsos e pelas nossas tendências, que foram adquiridas naturalmente dentro do processo evolutivo, ou se nós vamos começar a fazer um esforço na direção de colocá-la, essa luz que até então é externa, para dentro. Quando a gente coloca ela para dentro, nós começamos a ser elementos de distribuição de luz. Por isso que Jesus, em outra passagem, falou: faça brilhar a vossa luz. Faça tu. Quem tem a responsabilidade é tu. Tu pega o que tu aprende e começa a fazer um esforço na direção de viver, de experimentar, para que tu te convença, para que não seja um processo dogmático que é assim, porque num processo religioso te foi falado que é. Tu começa a fazer experiências com isso, te esforça, luta contigo mesmo, vê como é que as coisas se desenvolvem no teu interior. E a partir daí, quando as coisas vão se consolidando, tu passa a ser um elemento de distribuição de luz. Tem uma outra coisa interessante. Ele diz bem categoricamente, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Então, o que tem a ver essa questão da luz interna, que nós vamos desenvolvendo, com cobrir ela com um cesto? Aí vem as convenções sociais e humanas. Mesmo quando nós já começamos a entender e a aprender determinados valores que Jesus ensinou e que explicam a dinâmica da vida e do processo evolutivo, a gente tende a se envergonhar dele, desse conhecimento. A gente passa a, por uma questão de relação social, para agradar, para não se indispor, a gente fica quieto, a gente se cala, a gente deixa que os outros falem. Na pergunta 932 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou aos espíritos: por que no mundo, tão a miúde, tão frequentemente, o mal domina? E a resposta dos espíritos foi que os maus são audaciosos, são intrigantes, e que os bons, os que se dizem bons, são tímidos. Que quando os bons quiserem, preponderarão. Exatamente a cerne dessa questão, no nosso entendimento, está relacionada com essa passagem. Porque quando a gente sabe e não ensina, quando a gente diz que tem luz, mas não ilumina, então isso se torna um problema muito grande. Porque isso tira a nossa possibilidade de desenvolvimento através do exercício e tira daqueles que não têm a possibilidade de receber. Porque Deus ajuda as criaturas através das demais criaturas. É preciso que tenham intermediários, e daí vem a palavra médium, é ser intermediário, ser meio, equilibrado, para poder transmitir conteúdos equilibrados. Se eu não tiver os conteúdos equilibrados, eu tiver desequilíbrio, eu vou ser meio de transmissão de conteúdos desequilibrados. Se dentro de mim a dúvida, o ego, o medo da exposição, da avaliação dos outros sobre mim, de como as pessoas vão me ver, ainda é maior do que a luz que eu digo ter, do que eu digo entender, não adianta eu censurar por dentro
dizer, não, isso está errado e tal coisa, e não ter um posicionamento, e olhem bem o que eu estou dizendo, e ter um posicionamento compatível com isso. Muitas pessoas adotam um procedimento oposto. Fazem o quê? Para dizer que estão iluminando, saem simplesmente verbalizando, chamando a atenção dos outros. Não, tu tem que ser assim, tu tem que ser assado. Mas não vivem aquilo. É o tal do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso não tem valor. Jesus exemplificou isso muito bem, como eu já falei, vivendo tudo que ele ensinou. Ele não veio dizer assim, não, vocês façam, mas é para vocês, eu não. Não, ele foi para a situação mais difícil. Ele aguentou o tipo de processo mais agudo que alguém poderia aguentar. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi desacreditado, ele foi abandonado, ele foi torturado, e ele não abriu mão dos valores de amor, fraternidade e compreensão do próximo. Então ele veio demonstrar, num corpo como o nosso, numa circunstância como a nossa, que era possível de ser feito. Vocês notem que isso também foi distorcido. E aí vem uma outra maneira de colocar o cesto sobre o lampião. A gente está exposto dentro da sociedade a uma série de distorções. Se pegam ensinamentos de Jesus, se pegam valores nobres, tira-se eles de contexto, como se fez isso com muitas parábolas, com muitas passagens ao longo do tempo, e tu distorce eles. Tu diz que eles significam uma coisa que eles não têm aquele significado quando tu compara aquela lição com todas as lições da vida de Jesus. Com todas as lições que os espíritos nobres vêm trazer. Ganha um significado à parte que muitas vezes vai interessar só a mim. Eu quero entender daquela maneira, porque se eu entender daquela maneira, eu posso continuar levando a minha vida do jeito que eu levo. Eu posso continuar sendo a mesma pessoa. Eu não tenho que me modificar. Eu não tenho que me transformar. É mais cômodo para mim fazer assim. Então, quando eu pego e faço isso, e eu distorço algo, eu interpreto de forma parcial, e eu promulgo isso pelas minhas palavras e pela minha maneira de viver, eu estou impedindo que a luz, a verdadeira luz, chegue até as pessoas. Os processos religiosos são muito responsáveis nesse tipo de coisa. Ao longo da nossa história, se a gente for estudar a história, isso aconteceu muitas vezes, mas ainda hoje acontece. E, infelizmente, dentro do meio espírita, isso acontece muito ainda. Porque a gente vem de outras religiões, a gente vem do nosso passado, a gente é herdeiro de nós mesmos, das nossas encarnações anteriores, onde a gente criou tendências, e a gente vem para uma sociedade espírita trazendo todo esse conteúdo. E em vez de procurarmos entender em profundidade o livro dos Espíritos, que são os ensinamentos dos Espíritos superiores, entendermos os ensinamentos de Jesus e nos adaptarmos a eles, a gente faz o oposto. A gente quer transformar e fazer um conteúdo distorcido, à moda da casa, o que gera muitos problemas. Porque as pessoas ficam com uma ideia confusa. Esses dias, uma colega me dizia assim, uma colega de trabalho me dizia assim, sim, eu conheço muitos kardecistas, né, que é a palavra que se usa aí para quem justamente não conhece, né, porque era o apelido do Hipólito Leon Denisai Rivail, era Allan Kardec. E ele já colocou um nome que não era o dele, usou um apelido para poder assinar a obra, para desassociar do nome dele. E as pessoas usam isso, né, kardecismo. Ela disse para mim assim, eu conheço muitos kardecistas e eles são muito diferentes entre si. Têm um comportamento diferente uns dos outros. Eles não são todos pautados por um mesmo princípio. Mas por quê? Porque tu pega muitos que estão fazendo espiritismo à moda da casa. E aí vem as distorções e isso dá chance para as pessoas justamente se justificarem. Não, mas cada um diz uma coisa mesmo, então
Não deve ter, a pessoa também não se esforça, não tem interesse ela de ir lá procurar e ver qual é a verdade, a lógica que está por trás daquilo ali. É uma maneira de fugir. Para quem quer fugir, é mais um elemento. Então, a parábola fala de receber a luz de alguém, mas ao mesmo tempo do processo, do esforço de se capacitar para, tendo luz que vai iluminar em primeiro lugar a nós mesmos, a gente possa iluminar os demais. Sem cobrir isso, sem se retrair por causa disso, sem temer por causa disso, tendo a coragem de viver esses valores, ainda que eles custem toda uma série de dificuldades, de contrariedades, num mundo desequilibrado, como é o que a gente vive. Se cada um, no processo de esforço, olhar para si mesmo e ver como é difícil, a todos os problemas que a gente tem que enfrentar, vencer as nossas próprias tendências, o esforço enorme que é, a incompreensão, a solidão que muitas vezes está associada a isso aqui no planeta, é fácil compreender por que as pessoas não querem. E se nós dermos motivos a elas, mais ainda. Então é preciso que a gente se esforce para se transformar em bons lampiões, que iluminem bem. A mesma passagem está no Evangelho de Lucas. E ela só acrescenta uma frase. Ela diz, além do que já foi dito, ela diz assim: pois nada há em secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso é ele ainda falando. Então, quando ele está dizendo, em resumo, o quê? Não tem nada que está escondido que não vai aparecer. Isso é uma lição para dentro de todo o processo evolutivo. Nós nos esforçamos tanto para que os outros vejam o que a gente apresenta. A gente tem lá dentro da nossa maneira de ser, de sentir, uma maneira. A gente pensa de uma maneira, sente de uma maneira. Mas a gente mostra outra coisa. Justamente por causa dessas questões de relação social, pela forma como os outros vão me ver. Só que a afirmativa de Jesus diz, olha, isso vai aparecer. Tu pode enganar alguns durante algum tempo, mas tu não vai conseguir enganar todos durante todo o tempo. Vai aparecer. E todo esse esforço que tu está fazendo, matando um leão por dia, para tentar aparecer para os outros, todo esse processo desgastante que é, para que os outros te aprovem, e tu quer a aprovação dos outros, porque na verdade tu mesmo não te aprova, a tua consciência encontra defeitos e falhas em ti, tu acaba, nesse processo de desgaste, perdendo um tempo enorme, criando dor e sofrimento, que, no final das contas todas, vão vir à tona. Porque é preciso que seja assim. E vem. E vem. Às vezes, aí diz, não, mas eu conheço gente lá que passou a vida inteira, assim, eu sabia que ele tinha determinados defeitos lá, era meu familiar, era meu pai, era meu irmão, aí ele morreu, mas ninguém sabia. Não sabia a sociedade material. Chegando no mundo espiritual, ele encontra a chamada referência lá do Paulo de Tarso, nuvem de testemunhas. Porque tem uma série de espíritos que convivem conosco, nós os atraímos naturalmente por causa da nossa maneira de ser. E lá estão eles, sabendo cada detalhe. Porque aquilo que eu estou fazendo entre quatro paredes, que eu acho que eu estou sozinho, eu não estou. Tem gente vendo. Os pensamentos que estão cruzando a minha cabeça e que eu estou com os quais eu estou concordando, embora esteja falando outra coisa pela minha boca, são captados muitas vezes por os espíritos, que sabem como eu penso e como eu sou. Então, eu vou me deparar com isso. A chance, o que a gente se permite é o seguinte raciocínio. Ah, não sei, isso aí pode até ser, mas isso é para depois da morte. Agora eu vou ficar quietinho. Só que a gente não sabe, a gente não tem noção do quão problemático, o quão pior é encontrar essa realidade
que é muito mais viva e muito mais intensa no pós-morte. Se a gente soubesse, a gente faria de tudo para que agora a gente fosse mais transparente. Para que a gente passasse para fora aquilo que a gente é por dentro. Notem que isso também não tem nada, absolutamente nada a ver com essa sinceridade agressiva que muitas vezes acaba indo para o outro extremo. Se eu tenho algo errado dentro de mim, uma maneira de ser, um tipo de impulso, uma característica, e eu sei que ela está errada, eu devo me esforçar para combatê-la, mas não para agradar ninguém. É uma luta minha para comigo mesmo. Então, quando eu refreio determinados impulsos, não é que eu esteja querendo enganar ou manipular as pessoas, é porque eu estou em luta comigo mesmo. Eu quero me transformar. Isso é uma coisa. É diferente quando eu não quero, eu gosto da minha característica, eu me comprazo nela, ou eu digo para mim mesmo que eu não posso mudá-la, mas eu engano os outros. Eu tenho tanta consciência que ela é errada, que ela não é adequada, que eu faço um formato para que os outros aceitem. Vocês acham que isso depois não vai pesar na minha própria consciência? Se eu já sei que está errado? Vai. Vai pesar. A gente muitas vezes encontra uma situação dessas da sociedade, por exemplo, alguém que cometeu um crime. E a gente não quer que essa pessoa seja presa. Isso é muito importante para manter a coerência e a estrutura dentro da sociedade. A ordem e a organização. Entretanto, ainda assim, pode ser um benefício. Porque se essa pessoa, sofrendo o processo da prisão, tirar desse processo de sofrimento lições que levassem ela efetivamente pela restrição de liberdade, que era essa a ideia original da prisão, a um arrependimento, ela iria para o mundo espiritual já com um pouco do caminho andado. A mesma maneira as doenças. A pessoa tem uma doença, ela já muitas vezes expia uma parte dos conteúdos de desequilíbrio que ela tem através da própria doença. Se ela não faz esse tipo de coisa durante a encarnação, ela leva toda a pressão, todos os conflitos para o mundo espiritual, aonde é muito mais intenso e muito mais vivo. A gente pode ver isso nas atividades mediúnicas, quando os espíritos aparecem e demonstram exatamente essa realidade. O que a gente consegue fazer aqui, de se distrair, sair para comprar, para comer, para isso, para coisas desse tipo, já fica muito mais difícil no mundo espiritual. Tentam manter ainda, a gente tenta manter durante um tempo isso lá, mas não consegue. Não consegue. A gente é muito mais facilmente atingível. O que hoje a gente muitas vezes recebe algo que traria esse conteúdo todo à tona, a gente engole em seco. No mundo espiritual não dá para fazer isso. Se tu encontrar alguém que tem a hierarquia moral, que tem os valores que tu não tem, ele tem livre acesso a esse tipo de coisa. E ao tocar nesses conteúdos, tudo isso vem em forma de desequilíbrio, de convulsão. Então, do ponto de vista individual, essa frase fala disso. Mas a gente pode fazer a mesma adaptação, ter o mesmo entendimento do ponto de vista coletivo. À medida que a sociedade cresce, à medida que a sociedade amadurece, a coletividade vai progredindo na média dos valores e da compreensão, as coisas que antes nós não compreendíamos vão ficando mais claras, pelo bem e pelo mal. As parábolas, por exemplo, vão se transformando em parábolas em ideias mais claras, mais compatíveis com a nossa vida. E as coisas que ficam erradas, as manipulações dentro da sociedade, também vão aparecendo. A forma como a sociedade se autoestruturou, os males que isso causa, também vão aparecendo. E nos dão a chance de entender cada vez mais e mais profundamente. Então, eu não posso, infelizmente, continuar
porque cada parábola que tem, a gente teria mais 3 parábolas, e cada uma delas tem uma série de detalhes muito importantes. Eu convido vocês depois a pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo e lerem os demais itens, porque eles têm abaixo, logo abaixo da passagem, tem as explicações do Kardec, e no final desse capítulo vocês vão encontrar uma passagem, uma referência. Não, esse aqui é um dos capítulos que não tem. Esse aqui não tem as explicações dos espíritos. Mas vocês têm todas as explicações do Kardec ao fim de cada uma, para que vocês possam entender e ampliar a natureza dessa ideia. Na semana que vem, a gente vai falar do Buscai e Achareis, que é um capítulo que vai falar da necessidade do esforço pessoal do indivíduo, que nós falamos aqui já hoje, introduzimos aqui hoje, para construir em si a luz. Isso não é dado de graça, isso não é dado de presente. A gente pode receber auxílio quando estiver em crise. Mas o auxílio, ele vai na direção de nos tirar da crise se efetivamente nós já estivermos convencidos de que aquilo que nos levou à crise nos faz mal. A gente não está só querendo sair do problema para poder voltar aos mesmos elementos de erro. A gente efetivamente já não quer mais ser daquela maneira. Aí a gente pode receber auxílio. Auxílio não é fazer pela pessoa. E é assim que os espíritos superiores agem conosco. A luz que eles nos dão vem através da inspiração, através das lições, através da psicografia, da inspiração quando a gente está nos momentos de dificuldade. Mas a parte principal de absorver essa luz e fazer uso dela, que foi o que nós falamos hoje, sempre caberá a cada um. Para o pessoal de casa, a gente se despede, agradecendo e desejando que a palestra tenha contribuído para vocês refletirem e possam se beneficiar também da água fluidificada e contar que vocês compartilhem e divulguem a doutrina espírita e que vocês possam nos acompanhar numa próxima atividade. Uma boa noite.